Pessoal, parte 2 da nossa resolução de exercícios. Vou continuar aqui com o compartilhamento de tela com vocês, certo? Paramos aqui na questão do julho. Então, vamos lá. Analise a seguinte situação hipotética e, em seguida, assinale a alternativa correta. Júlio recebeu 4 cheques no dia 20 de janeiro de 2021, mas esqueceu de depositar o valor do último deles. Sabe-se também que Júlio tem um débito com Marta, sendo ela beneficiária do quarto cheque, que foi endossado em preto por Júlio, datado no verso com dia 25 de março de 2021. Ademais, informa-se que o local em que o cheque foi emitido é o mesmo local do pagamento. Quais são as relevâncias dessas observações aqui, pessoal? Então, primeiro, Júlio recebeu um cheque, ele era o tomador ou beneficiário. Ele virou endossante, porque ele endossou esse cheque para a Marta. Marta virou endossatária. Marta é a portadora desse cheque agora. O cheque que ele endossou a Marta foi emitido dia 20 de janeiro de 2021, para que o pagamento seja feito de forma à vista. Por que vai ser à vista? Porque aqui não nos informou a data, então a gente vai partir do pressuposto que é à vista, certo? Não vamos criar datas. Beleza. Pessoal, segundo a lei do cheque, o cheque da mesma praça tem que ser apresentado, né, ao banco dentro de 30 dias. Se fossem de praças diferentes, 60 dias. Aqui o final do denunciado nos diz que é em 30. Se o cheque for apresentado depois, ele vai perder a força executiva dele dentro do direito empresarial, certo? Então, nós vamos ficar aqui com esse prazo dos 30 dias, porque o cheque ele está dentro da mesma praça, certinho? Muito bem, pessoal. Vamos ver as alternativas aí. Sobre o endosso no cheque, assinale a alternativa correta. O endosso no cheque tem efeito de cessão de crédito por ter sido realizado após o decurso do prazo. Pessoal, correto? Correto. Peraí, porque tá... Isso, deixa eu abrir a mesma versão que vocês têm aí. Estamos aqui, né? O endosso do cheque tem efeito de cessão de crédito por ter sido realizado após o decurso da apresentação. Correto. Agora, eu posso apresentar ao banco após esses 30 dias que a lei do cheque me dá? Posso, claro que posso. O banco pode me pagar? Pode. Se tiver fundos, o banco vai te pagar. E se não tiver, vai haver a notificação da Câmara de Compensação, certo? Acerca dessa inadimplência. E, consequentemente, depois disso, você vai buscar as vias judiciais para promover essa cobrança. Só que não mais pela via do direito civil, porque você já extrapolou o prazo de 30 dias que seria para apresentação do cheque ao banco, tá, pessoal? E aqui nós temos ali, ó, que esse cheque foi endossado no dia 25 de março, mais de 30 dias depois. Então, ele foi descontado pela Marta mais de 30 dias depois também. Mais de 30 dias depois da data de emissão. Então, por isso que ficamos com a primeira alternativa, que virou uma cessão de crédito, e não um título típico do direito empresarial por conta dos prazos. Certinho? O devedor principal ficou exonerado da responsabilidade do pagamento do cheque em razão do caráter póstumo do endosso? Pessoal, o devedor principal sempre fica atrelado à obrigação. Nós temos ali uma flexibilidade acerca dos endossantes, dos endossatários, né, que estão no meio ali daquela relação jurídica. Mas aqui o devedor principal está atrelado, certo? O devedor principal não vai ficar eximido do pagamento que, de fato, é dele por sua própria natureza. C. O endosso tardio produz seus efeitos empresariais, porque a transmissão do cheque se deu dentro do prazo de apresentação. Pessoal, o endosso tardio, que é aquele feito após os prazos fixados no direito empresarial, ele não tem valor para o direito empresarial, só para o direito civil, que vai ser uma cessão de crédito. Ele vai se transformar em uma cessão de crédito, certo? No endosso em preto, o endossatário fica dispensado da apresentação em tempo hábil do cheque ao sacado. Não, pessoal. Para fins de direito empresarial, você fica vinculado às suas datas, certo? Para apresentação, até porque a cártula tem uma vida útil muito curta, que é de 6 meses, então você tem que tomar as atitudes necessárias. E o endosso preto, o que é? É a mera identificação do endossatário. Vou identificar para quem eu estou passando esse título, não vai ser uma transmissão ao portador, correto? Então, temos aí a primeira alternativa. Próxima. Cheque é uma ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, que é o sacado. Sobre as regras do cheque, da lei do cheque, assinale a correta. O cheque deverá ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 60 dias, quando emitido na mesma praça, daquele em que o cheque houver de ser pago. Gente, a apresentação do cheque tem que ser feita em 30 dias quando for da mesma praça, 60 dias quando for em praças diferentes. A ação cambial fundada em cheque prescreve em 3 anos
para a cobrança do sacador, endossantes e avalistas. 3 anos é o prazo prescricional das ações cambiárias para as notas promissórias e para as letras de câmbio. Para o cheque, nossos prazos se reduzem a 6 meses apenas, todos eles. É um prazo padrão. Lá na letra de câmbio da nota promissória, nós temos uma sequência: 3, 1, 6. Seria o prazo, dependendo do referencial. Portador para o devedor principal, 3 anos. Portador para um co-devedor, 1 ano. Endossante para endossante, 6 meses. No cheque, 6 meses prazo geral. Então, errado. Letra C. Existe apenas uma forma de provar a apresentação e recusa do pagamento do cheque, qual seja pelo carimbo da Câmara de Compensação. Não é a única forma. Carimbo da Câmara de Compensação você tem a partir do momento, hoje é eletrônico, mas a partir do momento que você deposita o cheque, você tem essa notificação da Câmara de Compensação, certo? Que vai te notificar se esse cheque ele tem fundos ou não tem fundos. Mas quando você não deposita o cheque, quando você comparece presencialmente ao caixa, ao escriturário ali do banco, a quem fica no caixa, você não vai ter um carimbo da Câmara de Compensação ali. Você vai ter uma notificação do próprio caixa, tá? Então, não é a única forma. D. O cheque é pagável à vista, mas em razão do costume, o STJ tem entendido pela viabilidade do cheque pré ou pós-datado. Porém, se apresentado o cheque antes da data combinada, o banco efetuará o pagamento. Beleza, corretíssimo. O STJ tem entendido, né, pela tradição, pelo costume desse pagamento, dessa ordem de pagamento com data pós ou pré-datada. Então, hoje é válido desde que essas regras estejam escritas na cártula. Então, se você quer passar um cheque com uma data futura, você tem que anotar ele na cártula por conta da literalidade. Tem correto. O cheque visado possibilita a identificação da pessoa em favor da quem o título foi liquidado. Por isso, exige que sejam feitos 2 traços paralelos ou transversais no anverso do título. Pessoal, 2 riscos paralelos aqui no título, ó, tem a cártula aqui, faço 2 riscos aqui na lateral, isso não se chama cheque visado, se chama cheque cruzado. E para que serve o cheque cruzado? Você tem que obrigatoriamente depositá-lo, você não pode trocar na boca do caixa. Então, você ou deposita no caixa eletrônico ou deposita no caixa físico, mas tem que fazer o depósito em conta. Você não pode apenas ao banco, entrar na fila e pedir o saque na hora. Tem que depositar, deixar compensar dentro da conta, tá bom? Esse é o cheque cruzado, não visado. Próximo. Analise atentamente a imagem do título de crédito seguinte. A partir das informações que podem ser extraídas da imagem, avalie as informações a seguir. 1. O sacador do cheque é fulano da Silva. Gente, sacador é quem está emitindo. É fulano da Silva? É, certo. E o sacado é fulano do Porto. Fulano do Porto é o beneficiário, o sacado é o banco. Errado. E tem errado. 2. Se o banco estiver localizado em Porto Alegre, aqui, o prazo para apresentação do cheque será de 30 dias a contar de sua emissão. Olha só, o cheque foi emitido em Porto Alegre, se o banco for de Porto Alegre, vai ser da mesma praça, 30 dias. Perfeito. E tem 2 correto. 3. A praça de emissão do cheque é Porto Alegre, aqui, correto também, e tem 2 e 3 estão corretos. Certo? Próxima. Considerar a imagem também. Vamos lá. Isso aqui é uma nota promissória. Pedro Laranja prestou um aval em branco garantindo estelionato. Pedro Laranja está aqui. Se o aval do Pedro Laranja é em branco, ele está garantindo quem, gente? Inocente de tudo, que é o subscritor dessa nota promissória. Estelionato é beneficiário. Aval em branco, na nota promissória vai para o subscritor. Errado. Pela imagem, percebe-se que se trata de um título não à ordem. Título não à ordem? Errado, pessoal. Olha aqui, ó. Pagar a estelionato, CPF e tal, ou a sua ordem. O título à ordem, está escrito na própria cártula. 3. É possível se realizar o protesto por falta de pagamento após o vencimento do título. Isso, temos que esperar chegar aqui na data de vencimento, para então fazermos o protesto. Tá? 4. Se estelionato, após o vencimento do título, cobrar inocente de tudo e esse pagar, poderá ele cobrar regressivamente de Pedro Laranja. Errado. Inocente de tudo é o subscritor, ele é o devedor principal. Se ele pagar o débito, o título vai ser extinto, a obrigação do título vai ser extinta. Então, temos como itens corretos o 2 e o 3, é isso? Se está errado, pela imagem percebe que se trata de um título não à ordem, está errado também. É possível realizar um protesto por falta de pagamento após o vencimento do título. Correto. É só o 3, só o item 3 está correto. Belezinha? Próxima questão, última.
Sobre a letra de câmbio é uma ordem de pagamento em que o sacador se dirige ao sacado para que este pague a importância consignada a um terceiro denominado tomador. Sobre a letra de câmbio, assinale a alternativa correta. Letra A. O sacador pode indicar a época do vencimento de 4 modos: à vista, a um certo termo da vista, a um certo termo da data e pagável num dia determinado. Perfeito. Igual da nota promissória. Letra B. A letra que não indique a época do pagamento entende-se pagável à vista e deve ser apresentado ao pagamento dentro do prazo de 6 meses a contar de sua data. À vista é 1 ano. A letra de câmbio não admite aceite. Errado. Aceite na letra de câmbio é facultativo ou obrigatório. Facultativo quando o prazo for com data fixa, a um termo certo da data, né? Ou à vista, a um termo certo da data, ou pagável em um dia certo, fixo, né? E vai ser obrigatório quando a data de pagamento for vinculada ao termo da vista, a certo termo da vista. Então, errada, porque admite aceite sim. Ainda que o portador não proteste a letra em tempo hábil de forma regular, não perde o direito de regresso contra o sacador, endossantes e avalistas. Errado, não perde o direito de cobrar o sacador, mas perde o direito de cobrar os endossantes e seus respectivos avalistas. O avalista do sacador, ele continua podendo cobrar ainda, né? Todas as ações contra o aceitante relativas às letras prescrevem em 1 ano a contar do seu vencimento? Não, contra o aceitante o prazo são 3 anos a contar do vencimento. Tudo bem, pessoal? E aí finalizamos a nossa revisão por intermédio dessas atividades. Qualquer dúvida que tenham, podem me contactar, tudo bem? Excelente estudo para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.